Visita guiada audiodescrita da cripta da Catedral da Sé. No ano de 1919, foi inaugurada uma das mais importantes obras do patrimônio histórico da cidade de São Paulo, a cripta da Catedral da Sé. Criptas são igrejas subterrâneas onde são enterrados os corpos dos bispos, arcebispos e outras personalidades ligadas à história da igreja. A cripta da Catedral da Sé abriga também importantes nomes da história do Brasil e de São Paulo. Ela foi projetada pelo arquiteto alemão Maximilian Emil Herrl em estilo neogótico e levou 6 anos para ser construída. Foi inaugurada por Dom Duarte Leopoldo de Silva, o arcebispo responsável pela colocação da pedra fundamental e que celebrou lá a primeira missa em 16 de janeiro de 1919. A cripta está a 7 metros abaixo do piso do altar da Catedral da Sé, podendo ser acessada pelas escadas posicionadas nas 2 laterais do altar. Vamos iniciar nossa visita? Sejam bem-vindos à cripta da Catedral da Sé. Para entrar, podemos pegar uma das 2 escadas que se encontram nas laterais do altar da catedral. Elas são simétricas e nos levarão ao mesmo lugar. Vamos pegar o acesso do lado esquerdo. Descemos 11 degraus e nos deparamos com um portão de vidro com armação de ferro. Por toda a extensão do portão, há diversos losangos que se repetem. Dentro de cada losango, há pequenos ornamentos feitos com ferro retorcido, reproduzindo uma flor chamada lírio asteca. Passando o portão, estaremos dentro da cripta. Agora que passamos o portão, seguiremos descendo mais 14 degraus. Nesse pequeno percurso, a arquitetura do teto é a primeira coisa que vai se revelando. Logo que entramos, percebemos que além da importância histórica e das informações visuais que reproduzimos aqui, a cripta tem uma acústica peculiar. Uma reverberação gerada pelas dimensões, pela arquitetura e pelas paredes de pedra. Aqui, a temperatura costuma ser inferior ao ambiente externo. Descemos os 14 degraus e chegamos a uma plataforma. Vamos permanecer por aqui um pouquinho para nos situar. Observamos que se pegássemos a outra escada de acesso à cripta e descêssemos o mesmo número de degraus, nos encontraríamos no mesmo patamar em que estamos, pois as escadas são simétricas. Percebemos também que para chegar ao piso da cripta, ainda teremos que descer mais 7 degraus. Daqui desse patamar, se nos voltarmos para a esquerda, perceberemos que a cripta tem o formato de uma cruz. Lá na parte superior da cruz é onde está posicionado o altar. Também percebemos que pouco antes de chegar ao altar, há 2 acessos nas laterais, um para cada lado, que nos levarão para os braços esquerdo e direito que formam essa cruz. Sobre a arquitetura do teto, a primeira coisa que nos chama a atenção ao entrar é que ele é todo formado por arcos ogivais. O arco ogival é curvilíneo e pontiagudo. Ele lembra o desenho de 2 mãos que se unem para uma oração. Acompanhando os contornos dos arcos, toda a estrutura do teto é feita de tijolos à vista, harmoniosamente esculpidos e ordenados em camadas, intercalando os mais claros e os mais escuros, formando listras quase horizontais que ligam um arco ao outro. De onde estamos, chama muita atenção o piso da cripta, que é todo quadriculado, alternando peças de granito preto e mármore Carrara. O mármore Carrara é um tipo de mármore de alta qualidade, apresentado na cor branca com manchas acinzentadas. No centro da cripta, onde os caminhos vertical e horizontal se encontram para formar a cruz, há um desenho de uma rosa dos ventos, estruturado no piso com os mesmos blocos de granito preto e mármore Carrara branco. Agora sim, vamos caminhar em direção ao altar. Para tanto, desceremos os últimos 7 degraus para chegar ao piso e caminharemos uns 15 passos em direção à parte superior da cruz. No percurso, à direita e à esquerda, estão dispostas fileiras de cadeiras com genuflexório, formando um corredor. O genuflexório é uma mobília utilizada para preces e orações.
Geralmente feito em madeira, ele é composto por um suporte no topo para descansar os braços e uma parte para se ajoelhar. São ao todo 7 fileiras com 4 cadeiras de cada lado. As cadeiras são de madeira preta e estofado em veludo vermelho. Também notamos nesse percurso 3 colunas de cada lado, que estão distribuídas entre o caminho central que estamos tomando e as laterais da igreja. Elas são feitas em granito polido e sustentam os já comentados arcos ogivais do teto. Ao longo de todas as laterais da cripta em formato de cruz, estão distribuídos 30 túmulos. Destes, 15 são relacionados à igreja e 3 relacionados à história de São Paulo e do Brasil. Os corpos dos bispos começaram a ser trazidos aos túmulos a partir de 1923. Os túmulos são preenchidos seguindo o sentido horário, por ordem cronológica da data do falecimento, começando pela parte inferior da cruz. Os túmulos são verdadeiras obras de arte. Compostos por granito preto com a parte superior em arco ogival, cada um deles apresenta diferentes símbolos, todos esculpidos em bronze. No topo da lápide, há um brasão representando um destaque da vida do sacerdote ali sepultado. Ao lado do brasão, o grau hierárquico. Logo abaixo, um símbolo contendo uma passagem da vida de Jesus. E em seguida, um medalhão, que é a imagem do sacerdote em baixo relevo. Todas as lápides possuem inscrições em latim que fazem menção à biografia das personalidades sepultadas. Sempre à frente de cada túmulo, há um castiçal cilíndrico de madeira preta com cerca de 1 metro de altura, utilizado para acender uma única vela de 30 centímetros. Entre os bispos enterrados na cripta da Sé está Dom Duarte Leopoldo e Silva, que foi o responsável por dar início às obras da Catedral da Sé. Em 2016, foi sepultado Dom Paulo Evaristo Arnes. O túmulo dele se encontra próximo à entrada para o braço direito da cruz. Antes de explorar o altar, vamos caminhar para a direita, em direção ao braço direito da cruz. Assim que nos aproximamos do braço direito da cruz, bem no centro, temos uma estátua esculpida em mármore Carrara que retrata São Jerônimo contemplando um cadáver e um anjo com asas enormes atrás. São Jerônimo teve a Vulgata como sua obra mais reconhecida. Tratava-se da tradução da Bíblia do grego para o latim. A escultura foi feita pelo artista Francisco Leopoldo e Silva, em Roma. Seguindo pelo braço direito da cripta, quase no final, temos o mausoléu do padre Bartolomeu de Gusmão, conhecido por experimentos com ar quente. Ele construiu o próprio balão com o qual fez o primeiro voo da história. Bartolomeu de Gusmão teve sua obra científica reconhecida e inspirou José Saramago a criar a passarola, um invento citado no livro Memorial do Convento. Bartolomeu de Gusmão morreu de pneumonia enquanto fugia da Inquisição. Ao fundo, na extremidade do braço direito, temos um imenso portão de metal. No teto do braço direito, temos 2 vitrais retangulares retratando a flora brasileira da época do início do século passado. Quando da construção da cripta, esses vitrais serviam para trazer luminosidade ao ambiente e assim auxiliar nos serviços. Após a construção da catedral, acima da cripta, o vitral passou a ter função meramente decorativa. Agora voltamos novamente ao centro da cruz, próximo à Rosa dos Ventos. Vamos caminhar em direção ao braço esquerdo da cruz. E logo que entramos, nos deparamos com outra obra de arte, outra estátua em mármore Carrara, do escultor Francisco Leopoldo e Silva. Esta faz menção à passagem bíblica de Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26. Nessa escultura, o homem esculpido é Jó, sentado no chão com as pernas esticadas. Atrás dele, um anjo com enormes asas aponta para o céu, mostrando a Jó de onde vem a salvação. Assim como do outro lado, no final do corredor esquerdo da cruz, temos um imenso portão de ferro. Da mesma forma, temos mais 2 vitrais retangulares decorativos no teto desse corredor. Caminhamos novamente retornando ao centro da cruz, onde fica a Rosa dos Ventos.
Daqui, vamos observar o altar. O altar é circundado por 8 colunas de sustentação revestidas de granito polido. A mesa do altar está situada a 2 degraus acima do piso. Ela é de mármore Carrara e está sustentada por 6 pequenas colunas de granito preto, formando arcos na parte da frente. A parte de trás da mesa do altar é sustentada por uma base sólida do mármore. No centro da mesa há um pequeno santuário, também sustentado por 2 colunas de granito preto. Nesse local era colocado o sacrário, onde se guardava o corpo de Cristo após a missa tridentina. Bem acima do santuário há uma cruz em bronze. Atrás do altar temos mais 7 mausoléus. Eles estão dispostos em um semicírculo, contornando a parte traseira do altar. Seguindo o caminho de volta, é possível observar a simetria das escadas que pegamos para entrar aqui. Elas têm largos corrimões sustentados por pequenas colunas em granito cinza polido. As colunas são redondas com um contorno em alto relevo na parte superior. O desenho formado entre uma coluna e outra é um arco com arabescos próximos à ponta. Esse padrão se repete ao longo de toda a escada. Abaixo das escadas de acesso à cripta, tanto à direita quanto à esquerda, observamos que há passagens para a parte inferior da cruz. Vamos pegar uma dessas passagens. Bem aqui na parte inferior da cruz, no chão, há uma essa ou catafalco, que é uma estrutura retangular de madeira de aproximadamente 1,5 m de altura que servia para apoiar caixões ou corpos que seriam velados. Hoje não a utilizam mais, é apenas uma peça de museu. Ela possui rodas para poder ser deslocada. É preta com detalhes em baixo relevo nas laterais. Na parte lateral esquerda, há uma escultura em homenagem ao cacique Tibiriçá, considerado o primeiro cidadão paulistano. A escultura é feita em bronze e está sobre uma estrutura de granito preto com cerca de 1 metro de altura. A escultura retrata em tamanho real um cacique ao centro, usando um cocar e segurando um crucifixo na altura do peito com a mão esquerda e um arco com a outra mão. Há 3 índios de cada lado dele. Abaixo da escultura estão guardados os restos mortais do cacique. Na parede do lado direito dos túmulos, temos outra escultura em bronze, também em tamanho real, sobre estrutura de granito preto. Essa estrutura é o túmulo do Padre Feijó, político e regente do Brasil Império. Na escultura, destaca-se a imagem reproduzindo São Paulo Apóstolo rodeado de uma multidão. No chão, um corpo estirado representando o corpo do Padre Feijó, em tamanho natural, com paramentos de sacerdote. Neste momento, então, tomamos o caminho de volta. Subimos as escadas e nos despedimos do nosso passeio. Esperamos que tenham gostado e que voltem sempre. Roteiro da audiodescrição: Fabrício Branchini Beltramini e Mari Sabino. Consultoria em audiodescrição: Luciane Maria Molina Barbosa. Locução: Mari Sabino. Série de concertos 100 anos da Cripta da Catedral da Sé. Projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Patrocínio: Sabesp. Apoio: Catedral da Sé e da Associação de Amigos da Catedral da Sé. Realização do Estúdio Centro, Governo do Estado de São Paulo, a partir da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e Governo Federal, a partir da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, Pátria Amada Brasil.